Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai para dois atores, Angelique e Sebastián. São dois atores mexicanos, né? Que hoje estão juntos na vida real, né? Mas eles também já contracenaram e tudo mais. E a pedidos eu vou fazer uma leitura para a gente ver como é que tá o dia de hoje, o relacionamento deles, quais são as previsões, o que o tarô e a espiritualidade tem como conselho para passar para eles, né? Então a gente vai começar aqui a nossa leitura, começar pela Angelique. Sebastián. Bem, pessoal, aqui na energia do relacionamento como um todo, tá bacana, tá equilibrado. Aqui começando pela Angelique, eu vejo que muitas coisas estão acontecendo agora nesse finalzinho de ano, né? Então talvez ela esteja com vários planos e projetos em andamento, né? A gente tem a energia do carro como energia principal da área da vida dela no individual, então isso vai me falar que as coisas estão um pouco aceleradas, ela está correndo com muitas coisas, está bem ocupada, então pode ser aí que seja alguma coisa relacionada à vida profissional, né, alguns planos, alguns projetos, então eu vejo que ela está bem corrida e ocupada mentalmente, com questões das áreas da vida dela no geral como um todo. Na área do relacionamento a gente tem a temperança, que vem falar muito sobre uma dosagem de equilíbrio entre o emocional e o racional, né? Então, ela sabendo aí lidar com as divergências, equilibrando bem o relacionamento, sabendo ouvir, sabendo colocar as questões em práticas que tem ali dentro da vida do casal. Então, tá uma energia bacana, tá uma energia equilibrada, né? Aqui no que diz respeito ao Sebastián, eu vejo que tem algumas questões que talvez na vida dele em particular, talvez ele esteja passando por algumas questões burocráticas, algumas coisas mais jurídicas, né, que exige mais de protocolo e burocracia. A gente tem aqui a carta da justiça,
que está me dando uma sensação muito forte de questões mais burocráticas, mais específicas, né? Onde a gente tem um contexto maior no que diz respeito à lei e tudo mais, né? Então, possa ser que na vida particular dele ele tenha que se preocupar muito com alguns contratos, com alguns projetos, talvez algumas ações, né? Se ele tiver alguma coisa aí mais relacionada a contratos e questões mais burocráticas, então essa energia da justiça vem representando essa questão de responsabilidade e discernimento. Aqui tem uma mensagem que seria para ele tomar muito cuidado com as coisas que ele assina, né? Se ele tiver dúvida em alguma coisa, ele sempre procurar um advogado, uma pessoa da confiança dele, para que ele sempre esteja a parte de tudo, né? E que não corra risco dele ser lesionado por alguma coisa que ele fez de forma precipitada, sem um certo aconselhamento, sabe? Então, é um alerta aqui que eu vejo. Se caso ele realmente estiver envolvido com muitas questões importantes de papelada, burocracia, contratos, então é sempre muito bom ele estar muito bem assessorado com pessoas da confiança dele, que pode estar lá amparando e explicando as coisas que é necessário sempre que possível na vida dele. Na energia do relacionamento, a gente tem a Imperatriz, que é uma energia muito boa, que vem falar de acolhimento, de responsabilidade, de maturidade, de você saber abraçar situações, saber ouvir muito o outro, saber lidar com divergências. Então, aqui, tanto a energia da Angelique como a energia do Sebastian, no dia de hoje dessa leitura, são energias muito positivas, muito favoráveis na área do relacionamento. Um pouquinho mais à frente, o que a gente pode ver do futuro é que eu vejo que corre um risco, né, de eles receberem algum tipo de comunicado, algum tipo de mensagem, né? A gente tem a carta da carta na abertura aqui do jogo e talvez o conteúdo dessa mensagem, desse comunicado, ou aqui pode ser até questões contratuais também, questões mais relacionadas para o profissional, pode ser também. Pode ser que acabe deixando um pouco incômodo eles, é como se eles fossem surpreendidos por uma notícia que eles não estavam esperando, né, que eles não gostaram tanto assim da notícia, porque a gente tem aqui a carta do urso com a carta da âncora, né, então possa ser que eles, nos próximos meses aí, na vida do casal, eles sejam surpreendidos por alguma notícia ou comunicado ou contrato que não vai ser muito bem do gosto deles, né? Aqui esse comunicado ele pode ser várias coisas, né? Tanto na área profissional como na área da vida deles num todo, né? Aqui só vem me dizer que eles vão receber uma notícia, que talvez essa notícia não agrade muito bem a expectativa deles, né? Mas eu também não vejo nada muito preocupante, né? Que é só uma questão mesmo particular deles não gostarem ou deles serem surpreendidos mesmo por uma quebra de expectativa, né? Que eu não vejo nada muito significativo afetando a vida do casal. Aqui é realmente coisas que acontecem na vida de cada pessoa, né, que tá muito longe do nosso controle, né, a vida, às vezes a gente é surpreendido por notícias boas e notícias não tão boas assim, então eu vejo que lá no futuro, né, daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, eles possam ser surpreendidos por uma notícia que não vai agradar muito o ouvido deles, né? Mas isso faz parte das adversidades da vida, a gente precisa saber lidar com os momentos bons e com os momentos ruins, né? Mas como a energia aqui da vida afetiva dele, da vida do relacionamento deles, está muito boa, está muito positiva, então eu não vejo essa notícia abalando tanto a estrutura do relacionamento. São questões mesmo da vida, né? Aí vai como cada pessoa vai lidar com isso de uma forma individual.
né? É isso que o tarô aqui, é isso que a espiritualidade me mostra de aconselhamento que eu poderia passar para eles na leitura. É que eles continuem com essa parceria que eu tô vendo aqui, né, no momento presente, que eles continuem se apoiando, que eles continuem ouvindo as dificuldades de cada um, apoiando um ao outro sempre que necessário, né, ajudando ali nos momentos difíceis, sabendo ouvir, sabendo compartilhar. Porque a energia de hoje é uma energia muito boa, mas o tarô e os oráculos como um todo, eles são direcionadores e aconselhadores, tá? Nenhum oráculo, muito menos a espiritualidade, vai te obrigar a tomar algum tipo de decisão, tá? Aqui a gente abre as cartas, vê quais são as energias do momento, a gente tenta entender o que está se passando na vida daquela pessoa, e os oráculos, junto com a espiritualidade, dá um conselho para você resolver aquela situação da melhor maneira possível. Se você vai aceitar ou não o conselho, isso diz respeito ao teu livre-arbítrio, tá bom? Então aqui as energias elas podem mudar sim, as previsões elas podem mudar, porque nada está escrito na pedra. O futuro ele vai mudando de acordo com as nossas ações no presente. Então, conforme o caminho que a gente acaba escolhendo trilhar, né? Se a gente quer ir para o caminho A ou B, aí o futuro vai moldando, porque ele vai nos mostrando o que vem pela frente a partir daquela escolha do presente, tá? Então, oráculo nenhum vai te obrigar a tomar nenhum tipo de decisão. Cabe você ver aí, através do seu bom senso e do seu livre-arbítrio, o que você vai fazer com a tua vida. Tá bom? É muito importante sempre enfatizar isso, porque algumas pessoas estão chegando aqui no canal, algumas pessoas não sabem muito bem como é que funciona a leitura de tarô, acha que as previsões estão escritas na pedra, acha que tudo que está sendo falado é uma verdade absoluta, e não é. Aqui é um aconselhador, né? Aqui é uma ferramenta de conhecimento e autoconhecimento. O tarô ajuda a gente a se conhecer e conhecer as questões que estão à nossa volta, que muitas das vezes a gente não consegue entender, passa despercebido por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, né? Por conta dos nossos preconceitos, né? Então, isso dificulta com que a gente veja a vida com uma forma mais leve. Os oráculos, eles têm essa funcionalidade de acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente e direcionar a gente para o melhor caminho. O que a gente vai fazer com os conselhos, novamente, diz respeito ao livre-arbítrio de cada um, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários sugestões para mais leituras, porque eu sempre estou vendo as sugestões de vocês, estou sempre interagindo com vocês. Se você não me segue lá no Instagram, corre e já me siga. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, né? Você viu toda essa leitura e tantas outras aqui do canal. Se você quer saber quais foram os outros famosos que eu já fiz leitura ou que eu estou atualizando, é só ir na playlist Celebridades. Lá você vai encontrar todas as leituras que eu já trouxe aqui no canal e as previsões. Se você quer uma consulta particular comigo para tua vida, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link Loja Tarô Reality. Você clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para o meu atendimento, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram. Sou eu que estou lá respondendo, conversando com você, tirando dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para poder te atender. Se você gostou do meu trabalho, gostou do canal, quer ajudar o canal a crescer, quer apoiar, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!